Quantos estão felizes com Jesus? Dão glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos dado, está ministrando a palavra do Senhor. Estou feliz, glorifico ao Senhor por mais uma noite na presença dEle. Estamos felizes, estamos com frio, né? Tá friozinho, né, hoje, mas está gostoso. Nós cremos que nós vamos ser nessa noite esquentados pelo Espírito Santo, que tem uma palavra poderosa para as nossas vidas nessa noite. O que o Senhor preparou nessa noite para as nossas vidas é para fazermos sair daqui diferente. Porque a palavra do Senhor diz assim que Ele corrige aquele a quem Ele ama. E nessa noite é noite de oportunidade de sairmos daqui diferentes, de sairmos daqui transformados pela glória de Deus, de sairmos daqui tocados e mais apaixonados ainda por Deus. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor Jesus? Então faz uma declaração para Ele nessa noite. Diz para Ele o quanto você o ama. Diz para Ele por que você está aqui nessa noite. Talvez você saiu sem propósito da sua casa nessa noite. Talvez você saiu porque hoje é domingo, hoje é dia de cultuar. Não saia sem propósito da sua casa. Saia conversando com o Senhor, desejando encontrar Ele. Quando você sair da sua casa, Senhor, eu vou para a tua casa, mas eu quero encontrar a tua presença. Eu quero encontrar, Senhor Deus, o teu Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ser tocado. Eu quero ser movido. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Às vezes o crente, irmão, diz assim que ele não precisa ser liberto porque ele já é liberto. Mas nessa noite o Senhor vai nos mostrar que nós precisamos ser libertos de muitas coisas. De coisas que nós nem sabemos que temos e que está impedindo nós de produzirmos na presença do Senhor. Nós vamos descobrir nessa noite quais são os frutos que temos dado diante da presença do Senhor. Nessa noite o Espírito Santo de Deus marcou com você aqui, marcou comigo aqui, porque Ele tem uma palavra de vida, de libertação, de restauração, de mudança nessa noite. Quantos creem se coloca de pé no nome do Senhor Jesus? Coloca a mão sobre o seu coração. Quero orar por você nessa noite. Espírito Santo, estamos na tua presença, Pai, reunidos no nome de Jesus, e nós pedimos nessa noite, fala conosco, Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, e faça de nós, Senhor Deus, vasos novos, Senhor. Faça de nós, Senhor Deus, nessa noite árvores frutíferas, Senhor, para que outros possam olhar para nós e ver frutos saudáveis, frutos desejáveis, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos ser libertos, queremos, Senhor Deus, ser restaurados, Senhor. Queremos ser crentes de verdade, Senhor. Pai, nessa noite nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Direciona esse momento, Senhor, e não permita que venhamos nos dispersar, Senhor Deus, com nada. Não permita que nada venha tirar a nossa atenção. Não permita que o meu irmão da direita ou da esquerda venha falar comigo agora, porque a tua presença se faz aqui, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que as pessoas nessa hora tenham vontade de ir ao banheiro ou beber água, Senhor, porque na tua presença, Senhor, nós já nos saciamos, ó Pai, e queremos nessa noite, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Toma, Senhor Deus, a minha vida nas tuas mãos para ser um instrumento de bênção, Senhor, para a tua igreja, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo, tem colocado, Senhor, uma palavra, Senhor Deus, profética, Senhor, e nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Amém, Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 3. Coloquei como tema dessa mensagem espinho e uma coroa. O Senhor colocou
no meu coração, a hora que o Guilherme foi buscar o tema da mensagem, eu falei: Senhor, eu não tenho o tema da mensagem. E pedindo ao Senhor, o Senhor me deu esse tema. E pelo tema, eu já pude ser tocado pelo Espírito Santo. Porque se eu não estiver aqui a falar do Senhor Jesus, a falar o que Ele é, o que Ele representa na minha vida, eu não posso estar aqui. Eu estou aqui para falar de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nele nós encontramos a verdadeira vida, a vida que só Ele pode dar. Quantos acharam a palavra? Diga amém. Tem alguém procurando? Diz misericórdia. Amém. Leamos a palavra. Jeremias capítulo 4, versículo 3 em diante diz assim. Aliás, apenas o versículo 3. Porque assim diz Yahvé ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrai teus campos não arados e não semeeis entre espinhos. Amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. E agora você vai abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. No versículo 14 em diante. Lucas capítulo 8, versículo 14 em diante, que diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não conseguem amadurecer. Amém? Nós já conhecemos essa palavra. A palavra que Jesus explica uma parábola, a parábola da semeadura, que saiu a semear. E algumas sementes caíram em terras, outras entre pedras, outras entre espinhos. São 3 tipos de solo. E uma delas caiu em terra fértil. E nessa noite eu quero falar sobre a semente que caiu entre espinhos. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, vai dizer assim, semelhante: ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. Lucas está dizendo que as sementes que caíram entre espinhos, elas nunca amadureceram. E Marcos nos diz que ela não produz fruto. Então há de se entender que Lucas está dizendo que a palavra, a semente que foi lançada, que caiu entre espinhos, elas nunca amadureceram. Então nós podemos dizer sobre um fruto verde. E fruto verde, ele não é comestível. Quem consegue comer uma manga verde sem pôr sal? Amarga a boca. Quem consegue comer uma banana verde? Fica um gosto amargo na boca. Então fruto verde não é para comer. E Marcos está dizendo que ela não produz fruto. O olhar e a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas nos diz sobre frutos verdes e sem frutos. Ou seja, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, 13 e 14, Jesus voltou de Betânia e teve fome. A palavra diz que de longe ele viu uma árvore, ele viu uma figueira, e ele viu que essa figueira tinha muitas folhas. E estudando a palavra do Senhor, a palavra vai nos dizer que a figueira, primeiro,
ela dá as flores, depois ela dá o fruto e depois ela dá a folha. Jesus, quando avista essa árvore, ele imagina, por baixo destas folhas existe fruto. E aqui eu já quero abrir uma observação. Nós estamos vivendo tempos difíceis e hoje de manhã na oração foi falado sobre isso. Estamos vivendo tempos em que, se não pedirmos o discernimento do Espírito Santo para as nossas vidas, vamos nos deixar ser levados por falsas doutrinas, por heresias, por coisas do qual não está escrito na palavra de Deus. Aquilo que a palavra nos diz é aquilo que nós temos que guardar no nosso coração. Aquilo que a palavra não está dizendo, aquilo que é colocado pelo homem, isso deve ser descartado. Não devemos trazer isso para a nossa vida. Jesus, quando olha para a figueira, ele imagina que por baixo daquelas folhas tem fruto. E o que nós mais vemos hoje são pessoas disfarçadas de crente. Usam roupa de crente, falam como crente, usam a Bíblia debaixo do braço, cantam louvores, adoram ao Senhor. Você olha e logo imagina, ali é um cristão, ali tem uma figueira. Mas Jesus, que conhece a minha vida e a tua vida, quando ele abre estas folhas, ele vai saber se tem fruto. E é aí aonde começa a pegar. Porque lá onde lemos a palavra, Jeremias está dizendo que não é para ser semeado sementes aonde há espinhos. O que são esses espinhos? Espinhos, amados, é tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que traz ambição, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Aleluias. O que tem feito as sementes serem sufocadas por espinhos? Em Lucas 8,14 vai dizer que a ansiedade. O que é essa ansiedade? É algo que te torna pensativo e faz você até se esquecer das outras coisas, e o seu pensamento está somente voltado para determinado assunto. Riquezas e prazeres. A pessoa pensa em só ter dinheiro, em só ter prazer. Quanto mais ela tem, mais gostoso fica. Quanto mais dinheiro ela tem, melhor é. Ela não se cansa de trabalhar. Ela já esquece de Deus porque o serviço está lhe oferecendo algo melhor. O prazer pela riqueza está melhor do que estar na presença de Deus. Quanto mais ela tem, mais ela quer. E ela não consegue se saciar com aquilo que ela tem. E a ansiedade começa a gerar nela o desejo de ter mais e ter mais. Ela não consegue mais nem satisfazer a sua própria carne. O tempo todo ela fica pensando naquilo. E aí a pessoa não se volta para o fruto e esquece de cuidar daquilo para o qual ela foi chamada. Em Marcos 14, do 18 ao 19, nós vamos ver que Marcos está falando que os espinhos que sufocaram aquela semente foram as preocupações da vida diária. A correria do dia a dia, o trabalho, os filhos, a família. Tudo isso tirou o tempo dela com Deus. Pois a primícia do seu dia já não é mais dobrar o joelho e já não é mais buscar a face do Senhor. A primícia do dia dela agora é se levantar, arrumar café para o filho, começar já a colocar roupa no varal, assim eu dizendo para as mulheres, colocar já ali a roupa na máquina para bater, já procurar saber se a roupa do esposo já está arrumada, porque ele precisa trabalhar. E ali quando ela começa a fazer talvez o alimento, ela começa a se lembrar que ela nem falou com Deus ainda. E isso começa a ser preocupante, porque tem espinhos crescendo no meio das sementes. Aleluias. Marcos também vai nos dizer
que a sedução pela riqueza faz com que o espinho sufoque a semente. Lucas diz que riquezas, prazeres e ansiedades. E bem parecido, Marcos nos diz que as preocupações, que também são ansiedade, a sedução pela riqueza. A pessoa fica iludida em ganhar dinheiro rápido, sem esforço, sem pagar preço e até mesmo sem sair de casa. É aquilo que nós vemos no Facebook. Quantos já abriu o Facebook, já viu aquele monte de nota de dinheiro e uma notinha do caixa eletrônico dizendo: ganhe dinheiro fácil sem sair de casa. Apenas 3 horas do seu dia e você terá esse valor na sua conta. Basta você ter um celular ou um computador e uma internet. São essas coisas que o mundo está oferecendo. E nós vivendo hoje no mundo da crise, aonde o desemprego tem batido na porta, quantos cristãos estão envolvidos com a sedução da riqueza? Ah, pastora, mas isso não deixa ninguém rico. Mas começa a seduzir que você pode ganhar mais. Porque aí você não precisa trabalhar só 3 horas, você pode trabalhar também 6 horas do seu dia. E quando você for ver, você já está trabalhando à madrugada. Aquilo que você não faz na madrugada, que é buscar a face do Senhor, você tem coragem de fazer pelo dinheiro. E aí nós vemos que a semente está sendo sufocada por espinhos. Essas coisas começam a iludir o coração do homem. Porque o inimigo vem naquilo que você precisa. Se você precisa de dinheiro, ele vai oferecer uma situação para que você seja beneficiado naquilo que você precisa. E as coisas de Deus pode esperar, pode ficar para depois. Eu não preciso dar todo o meu dia, ficar todo o meu dia conectado na palavra, buscando a palavra. Não. Eu posso orar de manhã e 3 horas eu posso ficar ali trabalhando. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu estou dizendo, você busca pelo trabalho como você busca Deus? Você busca em ter dinheiro como você busca a presença do Espírito Santo? Você gasta tanto o seu tempo com ansiedade e preocupações fúteis como você busca pela presença de Deus? Ou você tem trocado a presença de Deus e tem deixado os espinhos dessas coisas te corromper, sufocar a palavra? Porque você sai daqui e parece que a palavra sufocou. Em vez de você sair alegre, parece que ela te sufoca. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra, ela foi semeada para todos. A palavra foi semeada para todos. Todos receberam a palavra. Mas cabe a mim e a você em que terra que eu vou deixar esta palavra cair. Em que terra eu vou deixar essa palavra crescer. Eu quero ler com você a parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 6. Aleluias. Diz assim: em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um fruto. Vamos ler o versículo 7. E por isso recomendou ao vindicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente uma terra boa. Ou seja, a terra é boa.
A terra é boa. O Senhor está mostrando nessa noite que nós temos terra boa para produzir sementes boas e dar frutos bons. E porque ao contrário disso nós estamos dando frutos amargos, frutos no qual o Senhor não está recebendo, frutos no qual não conseguimos dividir. Irmãos, a igreja, ela é lugar para receber cura. O Senhor disse que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os que estavam doentes. Tudo bem você dizer que você tem problema, eu tenho problema, mas eu vou viver até quando neste mesmo problema? Entra ano, sai ano e eu continuo no mesmo problema. As pessoas olham para mim e não conseguem tirar nada de mim, porque o que eu tenho é amargo, o que eu tenho não presta, eu não consigo dividir aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho produzido somente amarguras. Shurikantarabasuri andarabassuri cantarás. Nessa noite o Senhor quer nos espremer, porque Ele sabe que Ele lançou semente em terra boa. Ele está dizendo aqui: até quando que esta figueira vai ficar ocupando espaço inutilmente em terra boa? O Senhor tem lançado a palavra dele em terra boa. Aleluias. E nessa noite o Senhor quer mudar a nossa vida, quer transformar os frutos maus, frutos amargos que até o dia de hoje temos produzido. Porque os frutos que temos apresentado diante do Senhor são frutos que cresceu em meio a espinhos, são frutos, amados, que cresceu em meio a espinhos. Espinhos precisa de água, rouba todo nutriente de uma planta, de uma fruta. O que tem roubado os nutrientes que você tem recebido? O que tem roubado a água? A água simboliza o Espírito Santo. O que é que tem tirado o Espírito Santo da tua vida? Quais são os espinhos que tem tirado o Espírito Santo da tua vida? Você não deve se conformar. Você não deve aceitar que um dia você foi usado e hoje você não é mais como antes. Você não deve aceitar isso na sua vida. Você deve identificar que tem espinhos, que tem ervas daninhas no meio da plantação. É tempo de fazer a poda. Aleluias. O Senhor nos dá a oportunidade, irmãos. O Senhor nos dá a oportunidade de produzirmos frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos dá a oportunidade de produzir frutos no qual vamos poder dividir com o lado direito e com o lado esquerdo. O Senhor nos dá essa oportunidade. Aleluias. Eu quero ler uma palavra que ele é um poema. Ele é um poema da vinha. Esse poema, ele é muito forte. É um poema que faz a gente meditar mais e mais na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Ele está lá em Isaías, no capítulo 7, no capítulo 5, do versículo 1 ao 7. É o poema da vinha. O meu amigo teve uma vinha. Ele cavou a terra com zelo. Veja bem, ele cavou a terra com zelo. Quando nós vamos plantar, a terra precisa ser revirada. A terra precisa ser revirada. Ela tem que ser afofada. E aqui está dizendo que o amigo teve uma vinha. Ele cavou a terra com zelo. Ele teve cuidado. Ele tirou as pedras. Ele plantou as melhores videiras. Ele foi cuidadoso em fazer a plantação dele. Ele foi cuidadoso em semear. Ele ergueu uma torre de sentinela e construiu um tanque para prensar as uvas. A expectativa era grande de colher uvas muito boas,
pois ele sabia que teve todo o cuidado necessário para isso. Quando o Senhor nos chama, Ele tem todo esse cuidado de fazer a limpeza onde é necessário. Ele tira as pedras, Ele prepara o caminho, Ele abre o caminho. Ele tem todo o cuidado em manusear a terra. E aqui está dizendo, Ele tirou todas as pedras, Ele plantou as melhores videiras. O Senhor depositou em nós, em cada um de nós, o melhor. Mas as parreiras só produziram uvas bravas. E aqui eu quero dizer, o Senhor teve todo o cuidado de nos preparar para darmos frutos bons. A parte do Senhor Ele fez, Ele tirou a pedra, Ele preparou a terra com cuidado, Ele colocou a melhor da semente para que produzisse videiras boas, uvas doces, mas só produziram uvas bravas. E aí Ele faz uma pergunta: que mais eu poderia fazer? Ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha oferecido, eu vou derrubar a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Eu porei abaixo o muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será mais cuidada. Espinhos e ervas daninhas crescerão nela. As nuvens não mais derramarão uma gota de chuva sobre ela. Ele ensinava por justiça, mas houve derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Quando eu li essa palavra, eu coloquei a minha vida diante do Senhor. Irmãos, para os outros nós conseguimos camuflar quem nós somos, mas diante de Deus nós sabemos que nós estamos nus. Diante de Deus nós sabemos que não há como esconder quem somos e o que estamos produzindo. E eu comecei a olhar para dentro de mim e eu falei: Senhor, eu não quero produzir frutos amargos. Eu não quero, Senhor, produzir, porque o Senhor disse que o Senhor cuidou, o Senhor preparou a terra, o Senhor plantou a melhor da semente. E se eu estou dando frutos amargos, não é culpa do Senhor, a culpa é minha, Senhor. Aleluias. E às vezes nós achamos que a culpa é da igreja, que a culpa é do irmão, que a culpa é do parente, que a culpa é porque a porta não se abre. Mas o Senhor está dizendo: eu preparei você para você dar frutos bons. Não é o álcool que é o problema, não é a droga que é o problema, é o teu caráter que é o problema. Você precisa mudar, porque o Senhor te criou para você produzir frutos bons, frutos doces. Ele teve cuidado. Ele disse que Ele preparou a terra com todo cuidado. Ele moveu, Ele mexeu. As mãos do Senhor estão sobre nós. Quando o Senhor criou o homem, Ele fez do pó da terra. Ele cuidou do homem, Ele preparou com as suas mãos. O Senhor nos preparou. E por que estamos produzindo frutos amargos? Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de reconhecer que eu não tenho sido verdadeiro diante do Senhor. É noite de reconhecer que o problema não está com Deus, o problema não está com as pessoas. Para de dizer que as pessoas são problema.
alma e olhe para dentro de si. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Porque da maneira que você se julgar a ti, você vai ter cuidado para julgar o próximo. Não cabe a nós julgar as pessoas. É noite de mudanças nessa noite. Porque o que o Senhor disse que ia fazer com essa vinha nesse poema, Ele disse que Ele ia tirar toda a proteção. Ele disse que Ele ia derrubar os muros. O Senhor preparou um sentinela, sabe para quê? Para olhar enquanto a vinha estivesse produzindo, para que ninguém fosse lá saquear aquela vinha, para que ninguém fosse lá roubar os frutos daquela vinha. O Senhor preparou sentinelas. Os sentinelas são os anjos do Senhor, são os líderes do Senhor que Ele levantou para cuidar da tua vida. Então para de dizer que as pessoas são problema, porque o Senhor tem todo o cuidado sobre a tua vida, sobre a minha vida. Diante de Deus não há desculpas. Diante de Deus não há desculpas. Ele diz que Ele vai pôr por terra os muros que tem cercado essa vinha. E agora ela vai se tornar em nada, porque ela vai virar pastagem, as pessoas vão pisar. Imagina só, uma pessoa sem o cuidado de Deus. Ela come o pão que o diabo amassou. Ela é pisoteada o tempo todo. Ela é passada para trás o tempo todo. Ela é enganada o tempo todo. Ela é traída o tempo todo. Porque ela tem produzido frutos amargos. E não foi para isso que o Senhor te escolheu. Não foi para isso que o Senhor me escolheu. Não foi para isso que o Senhor me colocou neste lugar. Porque se eu começar a produzir frutos amargos, o Senhor vem e arranca. Ele passa a foice dele e Ele tira. Aleluias. Olhe para dentro de você nessa noite. O Senhor queria que aquela vinha ensinasse por justiça. Mas não. Só houve derramamento de sangue. E sangue inocente. Esperava ela pela prática do direito, mas ela só praticava aquilo que abominava ao Senhor. As práticas eram más, as condutas eram más. E o Senhor daquela vinha disse: o que mais eu posso fazer por essa vinha? Todo o cuidado que eu precisava ter com ela eu já tive. Mas agora não me resta mais nada, a não ser pôr tudo por chão, derrubar e deixar ela sozinha. Nenhuma gota sequer de chuva vai cair sobre ela. Vai ficar seca. Nada. Tudo que ela pensar em fazer, nada vai dar certo. As portas vão se fechar. O céu vai ser como de bronze. Nada vai ser produzido mais na vida dessa pessoa. Porque uma plantação precisa de água. Uma plantação precisa de água. Você precisa de água. Eu preciso de água. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Porque é Ele quem convence o homem do pecado. É Ele quem convence o homem da injustiça. É Ele quem convence o homem do derramamento de sangue inocente. Nós precisamos de água. Aleluias. Nessa noite, o que o Senhor quer é que cada um de nós identifique que existe espinhos entre a plantação. Porque a palavra do Senhor não tem germinado em mim. Por que eu não estou conseguindo produzir frutos? Lá no livro de Judas, no capítulo 1 e 12, ele fala assim, no finalzinho do versículo 12, que só tem um capítulo mesmo. Ele fala assim, que a árvore sem folhas e sem frutos, 2 vezes mortas. Uma árvore que não tem folhas e não tem fruto, ela é 2 vezes morta. Aleluias. Na onde o Senhor foi buscar fruto, Ele só encontrou folha, mas aquela árvore já estava morta. Aleluias.
Talvez hoje para a sua vida você olhe e fale assim: ainda tem folhas em mim. Talvez nessa noite ainda tenha a oportunidade de você mudar, de você dizer assim: não, eu não quero dar só folhas. Eu não quero só dizer que eu vou, que eu sou. Eu quero ser de verdade. Eu quero produzir. Aleluias. No capítulo 3 de Gênesis, entre o versículo 17 e 19, diz assim: por causa do pecado do homem, a terra produziu espinhos. Irmãos, quando o Senhor, Ele preparou o homem, Ele deu tudo de melhor para o homem. Ele preparou um jardim, Ele colocou o homem no jardim. O homem podia comer do que ele quisesse, mas o homem escolheu em desobedecer. E por causa da desobediência do homem, foi gerado espinhos. E por causa desses espinhos, hoje nós vemos vidas sofrendo. O espinho, ele simboliza sofrimento e dor. Aleluias. Vamos ler lá em Levítico, no capítulo 4. Aleluias. Levítico, capítulo 4. Para que a gente possa entender o porquê dessa mensagem. Espinho e uma coroa. Levítico 4, 32, do 32 ao 34. Diz assim: se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifre no altar do holocausto. Depois derramará sobre todo o restante do sangue na base do altar. Aleluias. Gálatas 3:13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor se fez maldição em nosso lugar, e sobre a cabeça dele foi colocada uma coroa de espinho, simbolizando a dor e o sofrimento que ele iria passar pela minha vida e pela tua vida. Por quê? Por causa dos frutos maus que nós apresentamos. Por causa dos nossos frutos maus, a coroa de espinho estava sobre a cabeça dele. A dor e o sofrimento que era para mim e para você passar estava sobre a cabeça dele. Aleluia. E o sofrimento que hoje eu e você passamos, ele está dizendo: ei, acorda, eu já paguei esse preço por você lá na cruz do Calvário. Eu levei sobre mim. Os espinhos que hoje você deixa vir sobre a sua vida, eu já levei na minha coroa. Espinho e uma coroa, ele já levou. Ele quer que hoje eu e você seja liberto de espinhos. Que a coroa de espinhos, que representava e que representa dor e sofrimento, foi colocada sobre Jesus. E ele levou a dor,
o sofrimento pela sua vida. Então não é mais tempo de você ficar produzindo frutos com espinho, porque esses frutos, esses espinhos, têm tirado toda a vitamina que você precisa. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. O Senhor não te chamou para você morrer desnutrido, porque os espinhos te sufocam. O Senhor não te chamou para você produzir frutos amargos, mas o Senhor te chamou para você produzir frutos bons, para você dar frutos doces e que possa apresentar a outros. Por que nós conseguimos impactar as pessoas quando nós estamos tristes? Por que nós conseguimos convencer as pessoas que nós estamos tristes e somos capazes de deixar as outras pessoas tristes? Por que nós nos comovemos com a dor do nosso irmão, com as preocupações do nosso irmão, e esquecemos que nós também? O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. E Jesus carregou sobre ele o nosso pecado, foi morto, crucificado numa cruz que estava preparada para a minha vida e para a tua vida. E ele foi lá, recebeu uma coroa de espinho, passou por dor e sofrimento no meu lugar e no teu lugar. E às vezes só nos lembramos disso em época de Santa Ceia, quando é pregado sobre a cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O sangue que ele verteu na cruz, o sangue que ele verteu antes de chegar na cruz, cada passo que ele dava, ele estava curando a minha vida e a tua vida. Obrigado, Jesus, aleluia. Aquela coroa que causou dor e sofrimento nele, não pode ser a mesma coroa que hoje está causando dor e sofrimento na tua vida, porque você não é Jesus. Então a tua luta não pode ser maior que Jesus Cristo na tua vida, não pode ser maior do que Deus. Por que se desespera? Por que, ó alma batida, clamas a mim, responder-te-ei. Busca a minha face, ouve a minha palavra, pratica a minha palavra. Sê como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que vieram as chuvas, vieram os ventos e bateu sobre essa casa e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Não construa casas em areias, em terras, porque não suporta vento, não suporta chuva, não suporta a tempestade. Tem as suas raízes alicerçadas no Senhor. Não seja apenas uma árvore sem raiz, mas que as tuas raízes estejam abraçadas na rocha, esteja fixa na rocha, para que você possa suportar com fé as lutas que virão, porque elas não vão acabar. Se eu falar para você que vai acabar, eu estou mentindo. Não, elas não vão acabar, elas vão continuar. Vai vir outras virão, elas não cessarão, mas vai chegar um dia em que o Senhor vai arrancar dos olhos todas as lágrimas, todas as enfermidades, porque é o lugar que Ele tem preparado para nós. Quando Ele morreu naquela cruz, recebendo a coroa que era para estar sobre a minha vida e sobre a tua vida, aquilo que nos causava dor e sofrimento, Ele preparou uma morada para nós. E Ele diz que lá não haverá choro,
Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais perdas. Você não vai perder mais. É tudo novo. Aguenta. Aguenta. Está sufocando hoje. Mas seja liberto hoje no nome do Senhor Jesus. Seja liberta hoje no nome do Senhor Jesus. Destes espinhos que têm sufocado as sementes. E elas não têm crescido. Elas não têm dado fruto. Mas hoje no nome do Senhor Jesus. Seja liberto. Coloca a mão sobre o seu coração. Seja liberto. Seja liberto no nome de Jesus. Seja liberto nessa noite. Aleluias. Seja liberto nessa noite. Seja liberto nessa noite. Dê fruto no nome do Senhor Jesus. Dê fruto nessa noite. Todos os espinhos nessa noite que têm sufocado os frutos, cai por terra. Cai por terra no nome de Jesus. Você vai dar fruto. E os seus frutos serão bons. Serão frutos doces. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Todos os espinhos que têm entrelaçado a tua vida, Lina. Em nome de Jesus eu repreendo agora. E você vai dar frutos. E todos verão e você vai conseguir repartir dos teus frutos. Porque as sementes que o Senhor tem lançado na sua vida são sementes boas para dar frutos bons, frutos doces. E muitos verão, muitos olharão e verão no que você tem se tornado, naquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Dê frutos no nome do Senhor Jesus. Dê frutos, Alain. Dê frutos no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda armadilha de Satanás contra a vida do Alain, todo espinheiro, no nome de Jesus eu repreendo agora. Tudo que tem sufocado a mensagem, tudo que tem sufocado o que ele tem recebido do Senhor, nessa noite eu declaro sobre a vida do Alain, cai por terra, Senhor. Passa, Senhor Deus, ó Pai querido, a tua força nessa noite, e repreenda agora, Senhor, tudo que tem crescido junto com os frutos, ó Pai. Nessa noite, Senhor Deus, transforma a vida do Alain, que muitos, Senhor Deus, possam olhar para ele e ver, Senhor Deus, frutos bons, Senhor, sobre a vida do Alain, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, eu apresento a vida da Bernadette nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, nessa noite, Senhor Deus, eu venho no nome do Senhor Jesus repreender, Senhor, todo espinheiro, toda erva daninha, Senhor, que tem crescido junto, Senhor, e tem, ó Pai querido, arrancado a tua presença, tem, ó Pai querido, tirado as águas, as proteínas, Senhor, no qual, Senhor Deus, ó Pai, a semente precisa para crescer, para dar fruto, Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus. Pai querido, seca dos olhos dela, Senhor, todas as lágrimas. Seca, Senhor Deus, dos olhos dela, Senhor, as lágrimas. Tira, Senhor Deus, todas as dores. Ensina ela, Senhor Deus, a trabalhar, Senhor Deus, a ansiedade. Ensina ela, Senhor Deus, a trabalhar naquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dela, Senhor. Pai, eu sei que ela ainda vai chorar, eu sei, Senhor, mas ensina ela, Senhor, a passar por esse processo. Ensina ela, Senhor Deus, a continuar, Senhor, a caminhar sem perder a essência do teu Espírito Santo, sem perder as águas, Senhor Deus, sobre a terra. O Senhor tem cuidado dela. O Senhor, ó Pai querido, tem preparado a terra, Senhor. O Senhor tem movido. O Senhor, ó Pai querido, tem preparado, Senhor, a vida da Bernadette, Senhor, para ela dar frutos. Tira todo impedimento nessa noite sobre a vida da Bernadette, e que ela seja livre, que ela seja liberta nessa noite, no nome de Jesus. Pai, visita a tua igreja nessa noite, Senhor. Visita os teus filhos nessa noite, Senhor. E aonde houver, Senhor Deus, espinhos, aonde houver, Senhor Deus, ervas daninhas crescendo junto, Senhor, atrapalhando, Senhor Deus, os teus filhos a crescerem na tua presença, eu dou uma ordem agora. Toca, Senhor, toca no meu irmão, toca na minha irmã nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, chega de engano, chega de tristeza, chega de ansiedade, chega de enfermidades. Demônio, aonde você tem colocado uma enfermidade nessa noite sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, eu dou uma ordem agora que você saia. Você não tem poder sobre a vida do teu filho, da tua filha nessa noite. Você não tem poder, porque nessa noite aqui neste lugar, eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. Porque todo sofrimento, toda dor, Senhor, que era para nós passarmos, o
do Senhor passou no nosso lugar. Nessa noite, eu declaro agora, demônio, aonde você estiver alojado, aonde você estiver agora, aprisionado, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher, eu declaro nessa noite, seja destruído no nome de Jesus. Seja destruído no nome de Jesus, porque o meu Jesus já pisou na sua cabeça. O meu Senhor já pisou na tua cabeça. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele tomou a chave da morte. Ele tomou a chave da morte. Você não tem poder. Você não tem poder. Nessa noite eu declaro, seja liberto. Seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Seja liberto. Toca, Senhor, nessa noite. Sai da casa da minha irmã nessa noite. Em nome de Jesus. Sai da casa da irmã Ana nessa noite. Demônio, você que tem lançado mentiras, você que tem usado o esposo dela para trazer, Senhor, tristeza ao coração dela, eu declaro nessa noite sobre a vida da minha irmã, sobre a vida da minha amiga. Nessa noite você não tem poder sobre a vida dela. Você é derrotado pelo sangue de Jesus. O meu Jesus já te venceu na cruz do Calvário. Toma a vida da minha irmã nessa noite. Toma a vida da minha amiga nessa noite. Eu declaro libertação sobre a casa dela. Eu declaro que quem vai sair de lá é o demônio. Eu declaro que quem vai sair de lá é Satanás. Você não tem poder sobre a vida dela. Que seja liberto. Que seja liberto agora. A casa, a família, no nome de Jesus. Pai querido, eu declaro sobre a tua igreja nessa noite a libertação. Eu declaro nessa noite portas abertas. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que tirou, tudo aquilo que impediu. O Senhor me mostra aqui um muro com aquelas trepadeiras subindo. As trepadeiras, irmãos, elas aparentemente elas são bonitas quando elas estão com flores, mas quando elas não estão com flores, elas começam a enrolar em tudo. E nessa noite meu Senhor está passando uma espada de fogo e está pondo tudo por terra. Está pondo por terra em nome de Jesus. Porque isso é praga. É praga e o Senhor não vai deixar. O Senhor põe por terra toda a praga nessa noite. Para te dar vitória e mostrar que Ele é Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Seja liberto, tu e tua casa. Aleluias, aplauda o Senhor Jesus pela palavra, aleluias, glórias, aleluias, louvado seja o Senhor Jesus. Podem sentar no nome do Senhor Jesus, aleluias. Quero passar algo para os irmãos aqui. Conversando hoje com a minha tia, os irmãos podem sentar. Minha tia veio de São Paulo para cá. Ela não ia participar do culto. E ela ficou aqui no culto. E ela ia operar dos olhos. Porque tinha dado descolamento de retina. Nós já estávamos orando um tempo para ela. E hoje eu estava falando com ela. Tem acho que uma semana que ela operou, né, Sibeli? Dia 2, né? Que dia que ela operou? Dia 20? Ela operou dia 20. A situação para ela dormir é uma situação difícil. Ela tem que dormir com o rosto assim. Os olhos ficou muito inchado. Mas ela já recebeu 2 notícias boas. A retina já foi colada para a honra e glória do Senhor Jesus. E ela já está começando a enxergar. Aleluias. Porque o médico não garantiu que ela fosse voltar a enxergar. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela já está enxergando. E eu creio no nome do Senhor Jesus que ela vai enxergar 100%. Ela vai enxergar 100%. Porque nós servimos um Deus que faz a obra por completo. É por completo. Nós servimos um Deus que faz a obra por completo. Quando Ele passa a sua espada, quando Ele derruba para não levantar mais. Você pode ter certeza disso. O inimigo está derramando inimigos da tua alma nessa noite. E esse inimigo não vai se levantar mais contra a tua vida. Porque o Senhor agora, Ele entrou. Ele entrou na tua guerra nessa noite. Ele entrou para te trazer vitória nessa noite. Aleluias. Aleluias. Ele entrou para te dar vitória. E quando Ele dá vitória, o inimigo nem ousa se levantar de novo. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias a Deus.
Eu agradeço essa oportunidade no nome do Senhor Jesus.